Em 1988, o livro de Edgar Vion, 88 razões pelas quais o arrebatamento acontecerá em 1988, alcançou vendas milionárias. Cristãos ao redor do planeta aguardavam ansiosamente pelo dia 13 de setembro, data indicada por Vion para a ocorrência do arrebatamento. Contudo, quando o dia chegou, passou sem que nada acontecesse. Pat Robertson, evangelista norte-americano e ex-candidato à presidência, havia previsto o fim do mundo para 1982, mas essa previsão também não se concretizou. Hoje, seguimos aqui, mas a pergunta permanece: quando, de fato, ocorrerá o arrebatamento? Ao longo da história, muitos tentaram estabelecer datas exatas para esse evento, mas todas as previsões falharam. Esse ciclo constante de erros nos leva a uma reflexão. Por que essas previsões estão sempre erradas? Para compreender isso, é necessário explorar o anseio humano por certezas em tempos de incerteza. Como seres humanos, temos uma tendência natural de querer entender o mundo e o que nos aguarda no futuro, e esse desejo se intensifica quando se trata de eventos de grande impacto, como o arrebatamento. Desejamos saber quando o arrebatamento ocorrerá, como se dará e como nos prepararmos. Esse impulso por datas e cronogramas específicos é uma característica intrínseca da natureza humana, frequentemente motivada pela busca por controle e segurança em um mundo cheio de incertezas. No entanto, essa inclinação humana entra em forte contraste com o ensinamento de Jesus sobre o momento de sua vinda. Em Marcos 13:32, Jesus deixa claro: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Essa afirmação precisa nos levar a refletir ao considerarmos qualquer previsão sobre datas exatas para o arrebatamento. Os fatores psicológicos que motivam a tentativa de estabelecer datas são intricados. Falsos profetas buscam a notoriedade e o poder que vem de alegar ter um conhecimento exclusivo. Outros podem ser impulsionados pelo medo ou pela incerteza sobre o futuro, buscando alívio na falsa sensação de certeza que uma data precisa oferece. Porém, como não sabemos o momento exato, o que devemos priorizar? Se não podemos prever a data exata do arrebatamento, a resposta está no ensino de Jesus sobre os sinais que acontecem em sua volta, em Lucas 21:25. Esse ensinamento sugere que, em vez de um evento imediato e previsível, haverá um aumento gradual de sinais que nos indicam a proximidade dos últimos dias. Jesus nos oferece uma perspectiva diferente para compreendermos os tempos finais. Jesus mencionou o aumento das dores de parto como um sinal de sua volta, uma ideia que aponta para uma intensificação gradual dos sinais, em vez de um evento que ocorre de forma repentina. Mas o que são esses sinais? E como podemos reconhecê-los no contexto atual? Em Marcos 13, Jesus descreve vários sinais importantes dos tempos finais. Um dos mais importantes, embora muitas vezes ignorado, é a propagação do Evangelho por todas as nações. Contudo, vale a pena destacar que, nesse contexto, nações se refere mais a povos ou grupos étnicos do que a entidades políticas. Essa distinção enfatiza a importância de levar a mensagem cristã a todos os grupos culturais, e não apenas a países ou estados. Outro sinal que Jesus mencionou são os desastres naturais. Em Lucas 21:11, ele fala de grandes terremotos, epidemias e fomes, e também menciona sinais no céu e angústia entre as nações. De fato, as estatísticas recentes parecem refletir essa profecia. Jesus também advertiu sobre a ascensão de falsos profetas e falsos cristos, que enganariam muitas pessoas. Esse aviso é visível na crescente proliferação de ensinamentos errôneos no mundo atual, com pessoas que alegam ter autoridade divina ou que distorcem os ensinamentos bíblicos. Outro sinal nas Escrituras é o aumento da iniquidade e da impiedade, evidenciado pela moralidade em declínio e mudanças culturais que se afastam dos princípios cristãos. No entanto, é essencial que abordemos esse sinal com discernimento, evitando sensacionalismo ou uma análise excessivamente simplificada. Curiosamente, em João 16:21, Jesus compara os sinais ao processo de nascimento,
onde as dores aumentam com o tempo até que o nascimento se concretize. Da mesma forma, esses sinais se intensificarão à medida que nos aproximamos do fim dos tempos, ganhando mais clareza e frequência. O que mais a Igreja precisa perceber antes de entendermos que estamos nos aproximando do retorno de Cristo? Com frequência, quando as pessoas pensam sobre os últimos dias, imaginam sinais como guerras, terremotos, doenças e o anticristo, o que, de fato, é correto. Esses eventos merecem nossa atenção, mas há sinais igualmente significativos que muitas vezes passam despercebidos. Antes de falsos profetas surgirem e alegarem ser o Messias, antes de fomes e pestes causarem destruição em países, antes de nações e reinos entrarem em conflito, Jesus deixou um alerta importante em Mateus 10, 17 e 22. Cuidado com os homens, pois eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas. Vocês serão levados diante de governadores e reis por minha causa, para que possam dar testemunho a eles e aos gentios. Quando, porém, os entregarem, não se preocupem com o que irão dizer ou como dirão. Naquela hora, será dado a vocês o que devem falar, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito de vosso Pai é que falará por meio de vocês. O irmão entregará à morte o irmão, e o pai, o filho. Filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Todos os odiarão por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este versículo nos lembra que a perseguição será um grande teste para os crentes antes do retorno de Cristo, e que nossa fé será reforçada pela sabedoria e pela força de Deus em tempos de dificuldades extremas. A intensificação da perseguição aos cristãos é algo que Jesus já havia alertado à Igreja, afirmando que, antes de seu retorno, os inimigos de Deus perseguiriam e prenderiam os fiéis. Ao longo da história cristã, vemos vários relatos de cristãos que sofreram grandes perseguições. Um exemplo marcante é o de Richard Wurmbrand, um homem que foi cruelmente perseguido pelo regime comunista na Romênia, durante os primeiros anos do século XX. Ele foi aprisionado, torturado, privado de comida, interrogado e ameaçado por 14 anos, simplesmente por se recusar a negar sua fé em Cristo. Mesmo em meio ao sofrimento, ele continuou a pregar aos outros prisioneiros e aos guardas. No fim de sua vida, muitos daqueles que o haviam torturado se converteram ao cristianismo. Outro exemplo é o de Corrie ten Boom, uma mulher que desempenhou um papel fundamental durante a Segunda Guerra Mundial. Ela enfrentou adversidades imensuráveis e perdas profundas, mas, ao fim de sua jornada, compartilhou uma reflexão que ressoa até hoje. Se você olhar para o mundo, se sentirá angustiado. Se olhar para dentro, se sentirá deprimido. Mas se olhar para Deus, encontrará paz. Quantos de nós realmente estamos preparados para enfrentar o sofrimento por causa de Cristo? Em Lucas 21, Jesus nos adverte que seremos entregues à perseguição, levados diante de autoridades, sinagogas e prisões, tudo isso em seu nome. Ele nos avisa que seremos traídos, até mesmo por nossos familiares e amigos. Se um soldado se aproximasse de você e pedisse para escolher entre a vida e a renúncia a Cristo, qual seria a sua resposta? Se uma instituição exigisse que você negasse sua fé para tratar seus filhos ou fornecer cuidados médicos a eles, o que faria? Se um banqueiro chegasse à sua porta, oferecendo a escolha entre perder sua casa ou renunciar a Cristo, qual seria sua decisão? Cristãos ao redor do mundo já enfrentaram essas situações, e muitos deles escolheram sofrer por Cristo. A Bíblia promete que aqueles que tomarem essa decisão terão uma recompensa eterna. Agora, considere as palavras finais de Jesus no Apocalipse, que podem ser encontradas em Apocalipse 22:7, onde ele diz: Eis que venho em breve. Feliz aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. As últimas palavras de uma pessoa são sempre significativas. Quando alguém está prestes a partir, suas palavras finais se tornam uma mensagem carregada de emoção e importância para aqueles que ficam. Valorizamos essas palavras de quem amamos, especialmente as que são ditas nos momentos finais. Da mesma forma, em discursos ou livros,
Uma conclusão impactante tem o poder de transformar toda a mensagem. As palavras finais têm grande peso, e quando se trata das palavras de Deus, isso é ainda mais verdadeiro. Embora Deus não esteja ausente, Ele completou sua revelação para a humanidade. Através das Escrituras, Ele nos deu tudo o que precisamos para viver de maneira justa, alcançar o perdão e obter a vida eterna. Este processo de revelação não foi simples, pois Deus usou muitos homens ao longo de séculos para escrever sua palavra. Mas, como Ele escolheu concluir essa grandiosa obra? As últimas palavras da Bíblia carregam um significado profundo. Quando chegamos ao fim da palavra de Deus, nos deparamos com algo atemporal, porém renovado. Vemos o retorno de um tema central, uma verdade essencial para a nossa vida. Encontramos a resposta para a maior de todas as perguntas e, ao mesmo tempo, o reflexo da inquietação em nossos corações. O último tema da Bíblia é sobre o retorno de Cristo. A segunda vinda de Jesus é o grande ponto final de toda a revelação divina. Em Apocalipse 22:12, ele diz: Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, para retribuir a cada um conforme as suas obras. Ele certamente voltará. E se essa mensagem abençoou a sua vida, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos como este. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e vamos juntos espalhar o amor de Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo.